Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos finalizando o capítulo 24. Não coloqueis o alqueire sobre a candeia. Desculpa. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Diferente. Esse capítulo ele começa falando da autoiluminação, de nós acendermos aquela centelha divina em nós e aquilo ali servir da força, da chama que conduz a nossa transformação, a nossa elevação. E a gente finaliza com o convite do Cristo, que é o que eu vou ler agora. Sim, é carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Então Cristo diz para nós carregarmos cada um a nossa cruz. Vou fazer uma pequena leitura aqui. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quiser vir comigo, que renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. Aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo. Essa passagem está nos Evangelhos de São Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36. Está em São Lucas, no capítulo 9, versículo 23, 24 e 25. Está em São Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39. E está em São João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Bom, meus irmãos, a fala do Cristo, ela é não para essa personalidade que temos agora. Não é para esse momento. Quando Cristo fala as suas passagens, as suas parábolas, ela não é para essa personalidade que ocupamos agora. Ela tem como vista o homem no seu total, ou seja, o espírito, não é a personalidade, que fala desde o começo da nossa encarnação, da nossa vida, até o futuro. Então, você começa a pegar tudo aquilo que Cristo vai falando, e se você for simplesmente olhando para esse momento, você acaba se assustando. Você fica, mas essas palavras são do Cristo? Porque você se pega somente na letra fria e esquece o Espírito que vem por trás daquilo ali que Cristo está falando. Se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo. E aí a gente pensa assim: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Como assim? Eu vou renunciar à minha família? Eu vou renunciar o meu emprego, o meu estudo? Eu vou renunciar os meus planos, as coisas que eu almejo? É disso que Cristo está falando, meus irmãos? Você acha que é isso? Não, não é isso. Cristo está falando de um equilíbrio. Olha, sempre que a gente for estudar, que a gente for falar sobre as passagens, sobre as parábolas, elas sempre visam um equilíbrio, que está entre a nossa vida terrena, que é passageira, e a nossa verdadeira vida, que é o plano espiritual. Então, é um equilíbrio que ele diz sobre isso. Como assim? O que Cristo está querendo dizer, quer dizer, pretensão minha, dizer o que Cristo está querendo dizer. Mas aquilo que nós estudamos e conseguimos perceber nas palavras de Cristo é o seguinte: você tem a sua vida aqui, tem seu filho, sua filha, seu cônjuge, tem o seu trabalho, tem os seus planos, tem os seus anseios, porém, você não é somente isso aqui que você consegue acompanhar agora. Existe toda uma bagagem espiritual. E Cristo está dizendo que você equilibre as coisas. Por exemplo, você tem uma possibilidade, vou citar um exemplo aqui, você tem a possibilidade de fazer o curso que você queria. Mas aí você pensa assim:
se eu fizer esse curso aqui, eu vou ter que me afastar do trabalho. Aí você reflete e pensa assim, não, eu posso fazer esse curso mais tarde e vou continuar no trabalho. Isso é equilíbrio entre aquilo, a proposta que Cristo, o convite que Ele faz a nós. Está dando para entender isso, pessoal? Pronto, vamos lá, vamos adiante. Você tem um trabalho na casa, um trabalho espiritual, na igreja, ou que seja, um trabalho que visa a sua melhora, a sua reforma, a sua busca, certo? Pela sua evolução espiritual. E você tem um curso que é um aperfeiçoamento, mas que está somente para o seu intelecto. Obviamente que é necessário a busca pelo intelecto. Mas aí você pesa e diz assim, não, eu não vou me afastar do trabalho, da casa, da igreja, do templo, o que seja, porque eu posso fazer essa busca, esse engrandecimento profissional ou esse aperfeiçoamento intelectual, eu posso fazer isso mais tarde. Agora eu vou continuar no trabalho. Esse é o equilíbrio. É você pesar as coisas e você saber que em primeira, vamos dizer assim, a primeira prioridade é você se elevar espiritualmente. É você ter uma capacidade de você ter, vamos dizer assim, os seus compromissos assumidos. Né? Porque quando você vem para cá, você assume compromissos lá no plano espiritual. E todas as pessoas que se engajam em algum trabalho espiritual é porque ela tem algum tipo de compromisso com o trabalho. Ou seja, ela faz um compromisso aqui, mas esse compromisso já está lá no plano espiritual, no planejamento encarnatório. Está dando para compreender isso, pessoal? Equilíbrio. Estou falando de equilíbrio. Equilíbrio. Se você pode, vou repetir novamente, vamos adiante. Vamos lá, vamos repetir. Você tem a oportunidade de fazer um curso que vai te enriquecer profissionalmente, intelectualmente, você tem essa oportunidade. Mas você tem um compromisso na casa, ou na igreja, ou em qualquer lugar, um compromisso espiritual. Aí você pesa e você diz assim, não, eu posso fazer esse curso mais tarde, mas agora é mais importante eu estar no trabalho, porque o trabalho precisa de mim e eu preciso do trabalho. Ficou claro isso, pessoal? Vamos adiante. Essa vida que nós temos aqui, ela pertence à matéria. E cabe a você, porque é uma escolha. Cristo não está dizendo assim, você tem que vir comigo. Não, ele deixa livre-arbítrio. Ele diz, se você quiser me seguir, se você quiser, ou seja, é uma escolha livre, certo? Então, esta vida material aqui, você tem os seus compromissos materiais, mas o compromisso espiritual já está assumido. Só para vocês terem uma ideia, já que a gente está falando sobre isso, quando a gente está no plano espiritual, que está se processando o planejamento encarnatório, a gente diz assim, eu posso fazer isso. Pode fazer? Posso. Você é capaz de fazer isso? Sou. Eu sou capaz de fazer isso. Quantos por cento vocês acham que daquilo que a gente assume, que aquilo que a gente disse, boa noite, aquilo que a gente disse que é capaz de fazer, quantos por cento vocês acham que a gente faz aqui, quando está aqui? A gente assume lá. Está sendo feito o planejamento espiritual, a gente está dizendo, ó, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Aí os irmãos vão dizendo assim, não, calma, não, eu posso fazer, eu vou fazer. Quantos por cento vocês acham que a gente, desse compromisso que a gente disse que era capaz de fazer lá no planejamento espiritual, que a gente faz quando chega aqui? Vamos lá, 10%, vamos lá, quanto? 15%, e aí, vamos lá, Ronaldo, quanto você acha? Bem menos. Quanto? Negócio é sério.
Quanto? 1%. Vamos lá, pessoal. E vocês aí, vocês acham que a gente faz quanto por cento? Hã? Talvez não chegue nem a 1. Não chega nem a 1? Gente, espera aí, vocês... Isso 10 para ser otimista, né? Já bateu agora. Eu vou imitar um personagem do Jô Soares, que ele dizia assim, não se deprecie. E eu não sabe a resposta que ele estava comigo estudando. Na verdade, nós fazemos 20% daquilo que assumimos. Nós fazemos 20%. Agora, deixa eu dizer uma coisinha. Aí a gente fala assim, 20%, então, entenda. No universo de 100, daquilo que você escolheu, você faz 20. Só que tem um detalhe aí. Nós temos já uma média, né? Não é certo, mas é mais ou menos uma média, de 500 encarnações. Nós já encarnamos uma faixa de 500 vezes. Não é certo isso, é mais ou menos um número. 500 vezes. Aí você imagina, você não fez uma prova, você não fez 2 provas, você não fez 3, você fez 500 provas e você tira a nota 2. 20%, né? Você tira 2. Ou 20. Se a nota máxima é 100, você tira 20. Então, é pouco? Não é pouco. Não é pouco. Por que eu vou dizer que não é pouco? Porque a gente tem que ser otimista. Porque se a gente achar que é pouco, aí nem 15 a gente faz, nem 10 a gente faz. Então, agora, é um número que pode ser melhorado? Pode ser melhorado. A gente pode fazer mais de 20. Está dando para entender isso? Olha, porque o sentimento de pessimismo, ele leva ao sentimento de culpa. E o sentimento de culpa leva à depressão. E ninguém aqui quer falar em depressão, porque a gente vive uma epidemia ou pandemia, né, Marcelo? De depressões. Certo? Então 20% não é pouco, mas pode melhorar. Certo? Então vamos adiante. Carregar a cruz. Olha, quando a gente chega, Cristo diz assim, carregar a cruz. Quando a gente chega aqui, a gente já chega com uma bagagem. A gente já chega com essa questão que eu falei antes. A gente chega aqui dizendo isso, aquilo que eu tenho que fazer e tal. Só que Cristo diz que você vai vir carregando a sua cruz. Por quê? Porque não é porque você está seguindo Cristo que de uma hora para outra os problemas todos vão acabar. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que você vai vir, mas você vai continuar passando. Agora, obviamente, que à medida que você vai se enganjando, que você vai se transformando, que você vai se aperfeiçoando, algumas coisas acabam que se desviando do seu caminho, podemos dizer assim, né? Alguma coisa que talvez fosse acontecer se você continuasse naquele ritmo, na hora que você mude, aquilo ali talvez não aconteça. Eu digo assim, uma coisa ruim, vamos dizer assim, né? E outras coisas boas podem vir. Está dando para entender isso? Então, por isso que ele diz, pega a tua cruz. Não acabou. E tem até uma situação de Martinho Lutero, a gente está até falando sobre ele ontem, que ele coloca uma situação assim, ele ontem também. Pronto, foi terça e quinta-feira para a gente ser exato, para não ficar nada de dúvida, né? Está tudo certo. Então, ele diz assim, que a pessoa, o homem, aceitou, tem fé, pronto, está salvo, porque Cristo desencarnou na cruz e ele levou todos os pecados. Ora, na verdade, ele fez como esses políticos que fazem aí aquelas campanhas populistas. Ele quis fazer uma situação, isso são minhas palavras, tá, pessoal? Mas eu entendo que ele quis fazer uma situação que, como ele estava dividindo a Igreja Católica, o que ele fez foi dividir a Igreja Católica. Mas vamos adiante, isso não importa. Como ele estava dividindo a Igreja Católica, ele queria trazer o povo para o lado dele. Ora, se de um lado a Igreja Católica vendia indulgência, você chegava lá, pagava um valor, eles te davam um papel, pronto. Teus pecados, ora, não estou malhando a Igreja Católica não, isso é fato histórico, tá? Isso só foi acabar lá quando eles estavam construindo a Basílica de São Pedro, no Rio, enfim, depois eu falo.
desde essa data. Mas o importante é que tira todo o contexto. Cristo não diz que ele, vou morrer aqui nessa cruz aqui, pessoal, vou morrer aqui, vou me crucificar aqui, vou ser crucificado aqui, e acabou, vocês estão tudo salvo, tá beleza, não esquenta a cabeça. Não é isso. E tampouco você vai também pegar um papel lá, assinar, pagar e tá tudo salvo. Não é assim, tá? Então vamos adiante. Ele está falando para você pegar e continuar. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui sem erro. Tem alguém aqui sem erro? Alguém perfeito aqui? Hein? Não existe ninguém perfeito? Eu pensei que alguma mulher ia dizer, porque a mulher, elas costumam, né? É isso? Mas, tem ninguém perfeito não? Tem alguém perfeito aqui? Está longe disso, né? Algumas encarnações adiante. Não tem, né? E aí, a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais difícil for seguir o Cristo, mais complicada foi a encarnação passada. Tem pessoas que recorrem à regressão de memória, psicanálise, uma série de coisas. Eu acho ótimo que está aí para isso. A medicina está aí para isso. Mas a gente começa a entender, pelo menos a que ficou para trás, a última, a penúltima, né? Vamos dizer assim, a que antecede a essa. Quando a gente começa a entender, por exemplo, quem só tem 10% de paciência nessa, se conseguiu evoluir, era 0 que tinha na outra. Né? E a tendência nossa é sempre evoluir, exceto nos casos que a gente estaciona, pode se estacionar. Mas isso é uma outra história. Então, quanto mais difícil for seguir ao Cristo, mais complicado foi a encarnação que antecedeu a essa. Isso por quê? Porque nós estamos num processo que ele é uma jornada que vai sendo construída degrau a degrau. Você não dá salto, a natureza não dá salto, e nós não damos salto. Existem algumas exceções de pessoas que conseguem dar alavancar a sua encarnação de uma forma grande, mas isso daí são raras, não vale nem assim a gente colocar isso como forma de entendimento ou de pesquisa, porque isso é muito raro. Não é isso, Dom? Não, sim, São Francisco de Assis, mas quantos São Francisco de Assis tem? No universo, né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, são poucos que conseguem. Em missão, justamente. Então, no geral, a gente vai nesse passinho de tartaruga mesmo. Está dando para compreender isso? Eu até botei aqui como um exemplo, tem até Chico. Quem quiser salvar a si, se perderá. Por que quem quiser salvar a si, se perderá? Porque o indivíduo que quer salvar a si, é assim, nós aqui estamos todos no mesmo barco. Pode até não parecer, mas estamos todos no mesmo barco. Aí, o que quer salvar a si, é que quando ele começa a ver que tem um pinguinho de água entrando para dentro do barco, ele já corre para pegar o colete. Ele já veste o colete, enquanto os outros estão lá procurando. Eu não sei se alguém aqui passou pela marinha, mas aí a gente vai lá no cave, a gente pega o material de cave, a gente vai bujonar o casco que está lá fazendo água, vai todo mundo se movimentar para não deixar o barco afundar. Mas o egoísta, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá o colete dele, vestir e vai ficar lá olhando. A água está subindo. Eu vou. Né? Então, o que quiser salvar assim se perderá, porque ele é egoísta. Ele é egoísta. Ele vai se salvar naquele momento ali. Naquele momento, nessa, vamos pegar como exemplo essa encarnação. Nessa aqui, ele vai se salvar. Mas quando ele chegar no plano espiritual, aí vai ser diferente, porque ele não vai poder esconder. Ele não vai poder chegar lá e dizer, não, eu não peguei o colete não, eu estava trabalhando junto com todo mundo. Não tem como. Ele não vai conseguir enganar. Vai estar lá
registrado, vão botar um telão lá, vai mostrar ele lá com colete, aí aquele é o senhor, ele é eu. Está entendendo, pessoal? Então, por isso que ele diz que esse egoísta, gente, eu estou falando do egoísta, uma situação extrema, tá? Eu não estou dizendo que em algum momento a gente não vacila, eu não estou dizendo que às vezes a gente chega no ônibus, está cansado, aí está sentado lá, vem do trabalho e tal, aí vem uma senhorinha, fica em pé, a gente dá um migué, a gente está dormindo. Eu não estou falando disso aí não. Eu não estou falando disso, tá? Isso aí eu mesmo já fiz isso. Hoje em dia eu não faço mais não, mas já fiz. Então, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo um egoísmo, uma situação extrema, tá? Esse aí. Tá? Vamos adiante. Se perder por amor a mim, se salvará. Esse daí são os que suportam os ataques, as injúrias, as difamações. A gente pode pegar como exemplo Chico Xavier. Chico, ele sofreu vários ataques, ele foi ridicularizado, fizeram ataques pessoais a Chico, né? Atacaram ele até ultrapassaram os ataques a Cristo, desculpa, a Chico ultrapassou, porque eles foram para coisas baixas mesmo, questões, sabe, que não vale nem a pena de tocar. Mas enfim, mas ele suportou isso. Então, se for os problemas, que é a cruz, pronto, justamente, bem lembrado. Fora os problemas de saúde. Boa noite. Fora os problemas de saúde. Então, ele carregou a cruz, não teve privilégio, sofreu os ataques, sofreu as injúrias, mas continuou. Ganhar o mundo e se perder. O que a gente entende por isso, ganhar o mundo e se perder? Ora, a todo instante, a gente vê pessoas que elas, a gente olha assim, elas têm muito sucesso, né? Tem muito sucesso, a pessoa, você olha aquela vida ali, é aquela vida de novela, né? E não demora muito, você fica sabendo que aquela pessoa aí tem problemas seríssimos e que você nunca desconfiou daquilo ali. E essa pessoa, quando desencarna, ela vai desencarnar com esses problemas. Não vai ser com a fortuna, com a fama que ela teve, não vai ser com o título, não vai ser com nada disso. Então, ele, quando chega no plano espiritual, ele vai estar perdido. A palavra correta é essa, é perdido, ele vai estar perdido. Ele vai estar num ambiente no qual ele nunca parou para cogitar a possibilidade que existiria. E ele vai estar lá sem nada, ele vai estar lá nu de tudo. Então, ele, né, inclusive eu tive uma época da minha vida que eu sonhava que eu andava nu. Aí eu chegava na festa, eu chegava nu, chegava no lugar, e eu me dava conta que eu estava nu. E eu demorei muito tempo para entender isso, né, que é uma situação desconfortável, né, porque os meus sonhos, eu acordava ainda achando que tinha sido verdade. Não, eu estou falando sério, isso foi verdade mesmo. Então, eu não entendia isso, eu ficava com aquele negócio na minha cabeça, meu Deus, mas por que eu sou isso? Aí depois, com o tempo, estudando, né, perguntando, aprendendo, eu fui vendo que isso é uma situação totalmente espiritual, dos compromissos, muitas das vezes, que a gente deixa, porque existe porque ainda tem um detalhe, você assume esse compromisso, mas a todo instante, vão sendo lhe dados toques. Tipo assim, você passa numa situação, né? Por exemplo, passou na porta da igreja, aí uma vozinha diz assim para você, entra, aí você olha para o relógio assim, aí em cima da hora, não dá não. Vai se andando, estou falando da igreja como exemplo, tá gente? Qualquer lugar, é só para a gente, né, ir mais rápido. Aí você recebe um convite para ir numa festa. Para ir no centro, isso que era na festa. Recebe um convite para ir no centro, então vão sendo dados toques. E acontece também aqueles toques mais firmes. E tem aquele toquezinho assim, né? E tem aquele mais firme. É quando você cai no meio da rua, aí já é um toque mais. É quando você chega num lugar, você não sabe mais onde está, você fica, como é que eu cheguei aqui? Aí esses já são os toques mais fortes, que é justamente para você voltar para aquele 20% que você vai fazer, né?
Então vamos lá. Já aconteceu isso com você, Marcos? Eu passei de fechar o serviço do plano. Hoje eu não vou entrar, não. Quando chegou lá na frente, eu levei o empurrão, caí com a cara no chão. Só fiz me levantar e voltei. Aí foi. Tá vendo aqui que já temos um relato aqui, casos de família aqui, um relato real. Me lembro de uma história que eu vou contar rapidinho aqui. A menina foi trabalhar como empregada, nada contra as empregadas domésticas, mas enfim. Mas ela era um pouquinho desatenta, ela não tinha muito conhecimento, e a família era muito fervorosa, católica, fervoroso mesmo. E aí o avô mais antigo da família, estava naquele negócio de desencarnar, já estava com o pé na casca de banana e outro do outro lado, já estava já para desencarnar mesmo. E aí eles têm aquela coisa de colocar uma vela na mão, né? Aí a senhora passou e olhou assim e falou, bote uma vela na mão dele, bote uma vela na mão dele. Aí ela na hora procurou, achou a vela, não achou, pegou uma brasa que estava assim no fogo, botou na mão do senhor. Quando botou, chega até... Aí ele disse, morrendo e aprendendo. Então, a gente passa por essas situações, às vezes a gente só vai aprender já na hora do desencarne, mas espero que isso não aconteça conosco, mas vamos adiante. A gente vai fugindo dos combates e a gente vai buscando a zona de conforto.